Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilha, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Beleza, vamos nessa, vamos bater o papo. Cara, você começou a sua primeira luta profissional foi em 96, não é isso? Olha, 96 foi um ano muito bacana pra mim, Cássio. Sim. Um ano muito bacana, porque em 96, né, eu já vim numa jornada como lutador de jiu-jitsu, fui campeão mundial de jiu-jitsu, posteriormente houve um momento em que o Rio de Janeiro, né, virou uma ebulição em relação ao Vale Tudo. É um novo momento muito forte do Vale Tudo, todo mundo falava disso. Começaram a surgir pequenos eventos. E eu comecei a treinar Vale Tudo, né? Que eu não posso falar MMA, porque era Vale Tudo. Sim. O MMA é um processo de construção, né? O que você tem hoje em dia, que o grande público aí vê hoje em dia, é bem diferente daquilo que eu comecei. É né? outro esporte hoje. Agora é um esporte. Antes era uma briga organizada. Era coliseu mesmo. Era coliseu, era outra parada, regras abertas, tempos longos, não tinha diferença de peso, ou mínimas diferenças de peso, mãos nuas, né, valia cabeçada, enfim. Regras abertas era uma outra história. Era muito pelo brio, pela Sim. honra, lutar pela academia, lutar pelo jiu-jitsu, né? Ou pelo muay thai, ou pelo boxe, ou o que for. Pela sua luta, pela sua modalidade de luta, pelo seu ecossistema. Hoje é uma palavra bonita, né? Ecossistema. O pessoal adora. Né? É diferente. Era diferente. Então, cara, o ano 96 foi um ano muito bom pra mim, porque eu fui campeão mundial de jiu-jitsu. Posteriormente, surgiu esse momento e essa oportunidade. A princípio, Cássio, eu nunca pensei em ser lutador profissional, de vale tudo, né? Nunca pensei em sair na porrada com ninguém, né? Não era o meu plano A. Sim. Eu tinha outras pretensões, como de crescimento pessoal, de profissional. Então, cara, surgiu que eu fui ser sparring, na verdade, ajudar as pessoas. Como eu era um cara grande, né? Vem ajudar aqui a treinar. Eu lembro bem que na Carson Gracie estavam se preparando, né, para lutar o Murilo Bustamante, o José Mário Sperry, o Valide Mail e o Amaury Bittetti, né? Sim. Os quatro ali já eram caras super renomados, campeões mundiais, super renomados, e eles estavam se preparando para lutar Vale Tudo. Já tinham lutado em 91, né? O Murilo, né? O Valide já tinha lutado. E, cara, eles estavam ali naquela ebulição de um novo momento do Vale Tudo brasileiro. 95, 96, foi um novo momento ali de eventos sendo organizados. E eu fui ser sparring, irmão. Eu só fui ser sparring. Porque o meu objetivo naquele momento ali era judô, jiu-jitsu, aula, pronto. Ou seja, a minha mentalidade era ter cada vez mais conhecimento técnico e entender a questão pedagógica para passar conhecimento. Sim. Essa é a minha visão. Só que, cara, eu tive aptidão para lutar sem kimono. Eu tive aptidão. E essa aptidão me deu uma oportunidade. E quando surgiu a oportunidade de lutar, quando o grande mestre Alberto Barreto, eu gosto de relembrar isso e dar os nomes aos bois. Estávamos treinando e o grande mestre Alberto Barreto, que fez aniversário agora há pouco, parabéns para o grande mestre, ia fazer um evento, que era um evento que tinha... Qual era a ideia do evento? Evento unindo a garra, a energia, a vontade, o talento do brasileiro com as tradições japonesas. Então era um evento que ia ser realizado uma edição no Brasil e a outra no Japão. Ia ser sempre essa alternância. Sim. Né? E surgiu a oportunidade de eu lutar. Quem quer lutar, eu levantei o dedo. Por que eu levantei o dedo? Foi tão intuitivo, porque, Cássio, quando você está preparado e a oportunidade aparece, você agarra. Você só não agarra a oportunidade quando aparece quando você não se sente preparado. Sim. E eu estava preparado para aquela emoção, para aquele algo novo. Minha pretensão era ser campeão de Vale Tudo, lutar... Não era. Como eu falei anteriormente, a minha visão de luta era muito diferente daquela proposta. Mas aquele evento você queria participar? Cara, foi oportunidade, não foi o evento, foi oportunidade. Eu só me toquei que eu estava indo para o Japão quando eu fui para os Estados Unidos primeiro. Quando o Cássio falou, não, manda o Carlão pra cá primeiro, pra eu adaptar ele, pra eu entender como é que o jogo de jiu-jitsu dele pode estar preparado para uma luta longa de Vale Tudo. Eu preciso conhecer esse jogo dele, preciso ajudá-lo a melhorar.
e eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Japão. Foi um processo de reconstrução como lutador. Sim. Entendeu? Tudo que eu havia construído como lutador, a minha mentalidade competitiva, não entendia e nem sabia o que estava por vir. Mas eu imagino que você não imaginava ser lutador de vale tudo, mas eu acredito que nos treinos você já tinha era muito competitivo, né? Porque só uma pessoa muito competitiva vai entrar Eu nessa. era competitivo, mas a minha competição, a minha mentalidade era de lutador de jiu-jitsu. Eu queria, por exemplo, por que eu coloquei o judô aqui nessa mesa? Porque minha ideia era, eu vou ser faixa preta de jiu-jitsu, já era marrom, você faixa preta de jiu-jitsu, eu já era azul, era verde de judô, eu era verde de judô, eu falei, vou galgar aqui para ganhar a faixa preta de judô, posteriormente a minha faixa preta de jiu-jitsu, vou para a faculdade de educação física, vou competir no jiu-jitsu e vou me dedicar a me formar como professor, melhorar a minha questão da didática, que eu já dava aulas, melhorar a minha didática para que eu possa construir ali uma carreira pedagogicamente falando como professor. Então a minha mentalidade já era ter academia no futuro. Sim. Encurtando aqui o papo e sintetizando aqui a ideia. Essa que é a minha mentalidade. Que hoje você tem. Não tenho mais, mas construir. Eu realizei isso, né? O fato de montar minha academia e tal. Mas não é hoje meu core, meu objetivo. Por que eu falo isso? Eu amo dar aulas. Eu amo ensinar. Eu amo compartilhar conhecimento da mesma forma que eu amo aprender. Né? Não tem... o que você gosta? Eu gosto dos dois. Eu acho que é um ciclo, sabe? A minha mente funciona num ciclo assim, Cássio. Você aprende, você reaprende, você compartilha e você aprende de novo. Sim. É um ciclo, porque você tem que aprender, aí chega um momento que aquele teu aprendizado já não é o suficiente, você tem que mudar a forma de raciocínio, de pensar, reaprender, né? Buscar coisas novas de aprendizado, e aí você aprendeu. Como é que é a melhor forma de você aprender? Ensinando. Você compartilha o seu ensinamento e busca mais aprendizado. E é um ciclo de crescimento. Quando você para de fazer isso em qualquer profissão, em qualquer coisa que você faça, meu irmão, ou você não está mais fazendo aquilo com amor, ou você tem que repensar as suas prioridades. Então, o lance da luta como profissional foi uma coisa natural porque eu estava treinando. Então, o treinamento constrói você. O treinamento te deixa preparado. Era isso. Então, eu estava treinando, mas não era meu core, não era o que eu queria, não era meu alvo, não era minha paixão. Sair na porrada não era minha paixão. Sim. Eu não queria. O Valide, por exemplo, já tinha a mentalidade da porrada. O Amaury Bittet, a mentalidade do Amaury era preparada para aquilo ali, para ser lutador. Eu não era. O meu era, eu lutava porque eu gostava. Mas o meu objetivo era, na verdade, usar aquele aprendizado para ensinar. Sim. Para fazer outras coisas, entendeu? Porque, por exemplo, nesse mesmo ano de 96, pela primeira vez o kimono azul foi usado numa competição oficial. Sim. Foi uma ideia minha, que aí eu tive a colaboração de um grande amigo meu, Marcelo Tetel. Quando eu vi o kimono azul na tama do grande Mauro, né? Um grande parceiro de longa jornada aí como meu patrocinador, eu falei pro Tetel, vamos lutar de kimono azul mundial, porque a gente tá cheio de patrocínio, vai ser uma forma dos nossos patrocinadores aparecerem mais. Tetel também estava cheio de patrocínio, e nós naquela época de faixa marrom, talvez, juntando mais uns 3 ou 4 pessoas, éramos profissionais na faixa marrom. Tínhamos patrocínio, vivíamos de jiu-jitsu. Eu já tinha me desiludido com meus outros planos, digamos assim. Eu tinha outros planos. Já tinha me desiludido e resolvi focar no jiu-jitsu ali. Você vivia numa época que era muito mais difícil, creio eu, do que hoje. Rapaz, muito mais. Se eu tivesse internet, eu tinha explodido. Sem falsa modéstia, ninguém tá aqui de bobeira, né? A gente, às vezes, fica cheio de nome tóxicos pra falar isso ou pra falar aquilo. Vão pensar que eu sou isso. As pessoas sabem que eu sou humilde, as pessoas sabem que eu sou autêntico, as pessoas sabem que eu sou verdadeiro e que eu construí minha vida a sangue, suor e lágrimas, literalmente. Então, não preciso aqui ficar floreando. A questão é
se tivesse internet, se eu tivesse hoje a internet, a visibilidade, imagina, você lutar o campeonato mundial no ginásio do Tijuca Tênis Clube lotado, de kimono azul. O Carlinhos Gracie, né, o presidente da confederação, parar o campeonato para falar que só ia liberar o kimono azul porque era feito por nossos patrocinadores. Sim. Pô, isso aí, quantas manchetes ia dar? Hoje em dia, eu e o Tetel, provavelmente, junto com o Mauro, iríamos registrar o kimono azul, estaríamos ricos, milionários. Ou seja, tudo é o momento, é a forma que você enxerga e o conhecimento que você tem. Mas na época foi importante. Logo depois, o kimono azul virou uma febre nas competições, a confederação liberou, inclusive, e até hoje é um dos mais vendidos. A gente já viu que você participou de uma transição, de uma mudança significativa no esporte, que é implementar o kimono azul. Kimono azul, o Vale Tudo, o próprio Vale Tudo ainda era uma coisa esporádica. Quando eu voltei do Japão, eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente abriu. Porque menino pobre, da zona sul do Rio de Janeiro, pobre, com limitações financeiras, limitações geográficas, de repente se vê em Los Angeles ali, Hollywood, Estados Unidos, tudo que você via no filme, tudo que você consumia, né, de televisão. Imagina, a televisão naquela época era a única chance de você assistir as coisas, a televisão. Sim. Tinha internet? Não tinha. Internet, era cinema e TV. Eu era apaixonado por cinema e TV. Era isso, né? Então, a cultura americana até hoje mas naquela época de uma forma muito mais potente, era o que você consumia. Imagina eu nos Estados Unidos, olhando, tô na América, tô em Los Angeles, amigo. Ali o Hollywood, a letrinha. Eu tô nos Estados Unidos, cara. Eu tô nos Estados Unidos, irmão, treinando lá, me relacionando com novas pessoas. Isso pra mim foi libertador. E posteriormente fui pro Japão. Japão, o berço das artes marciais. Chego ali, caramba, o Japão, tô no Japão. Entendeu? Ou seja, pra mim, aquela viagem ali, por isso que foi um ano marcante, não em termos somente de conquistas como atleta, mas também de descobertas pessoais e de... Minha mente amplificou. O mundo se expandiu naquele momento. Se expandiu. E uma mente que se expande jamais volta ao estado normal.